simplesmente no jogo de ontem, Carlo Ancelotti ficou muito mal e advertiu o Endrick porque ele deu uma cavadinha. E a mídia brasileira inteira ataca o Ancelotti por causa disso. Eu quero saber a tua opinião nos comentários. É justo, no jogo decisivo o Endrick só tinha que fazer um golaço, mas como os grandes comentaristas do Brasil estão a falar, que esses momentos bonitos é que fazem um futebol diferente e que o Ancelotti exagerou. Quero saber a tua opinião nos comentários, se exagerou ou não. Me ajuda a chegar aos 45 mil inscritos e bora ver isso. Endrick dá cavadinha e mídia brasileira ataca Ancelotti pela primeira vez. Ter criticado o Endrick. Se liguem só nisso. O Endrick faz gol e o Endrick sempre no banco e nunca teve a oportunidade de começar 3 jogos jogando como o Igor de Jesus. Quer dizer, quando o Dorival assume logo é 3 pedreiras, 3 foguetes. Quer pegar a Inglaterra, que é uma seleção qualquer, a Espanha, campeã europeia, e o México, que sempre é um osso duro de roer para a seleção brasileira. Eu acho que no dia a dia, eu já vi alguns zunzuns, no dia a dia do Endrick, eu acho que ele tem que melhorar mais como pessoa. Ah, é? Os batidores da bola... Corre essa história? Corre essa história. Até no Palmeiras do Abel Ferreira, em determinado momento, aquele episódio contra o Boca Juniors, eu acho que é o mais emblemático, que o Abel vai colocar o Endrick com 45, os minutos finais na Bomboneira, e tinha muita gente também na época se perguntando por que o Abel não dá tantas chances pro Endrick, e aí teve esse debate também na seleção brasileira, porque salvou o Dorival Júnior, entrou marcando gols contra adversários muito fortes e em estádios emblemáticos, salvou o Dorival Júnior, e depois não recebeu assim tantas chances na Copa América e assim por diante o Endrick. Acho que ficou claro na seleção brasileira, na seleção principalmente, ficou claro a falta de compatibilidade, talvez a ideia do técnico não batesse com a ideia do jogador, acontece no meio do futebol. E agora no Real Madrid a gente está vendo essa tentativa de finalização do Endrick, a cavadinha, o Carlo Ancelotti não gostou e deu um puxão de orelha na entrevista coletiva. Flávio Prado. Bom, são 2 coisas separadas. O Vamp é um cara extremamente bem informado, um cara com certeza, da bola com e tal, certeza. Né? E o cara da bola conhece o cara da bola. Como diz o nosso querido Leão Lobo, o boi preto conhece boi preto. Ô Flávio, não se surpreendeu, Flávio, não te surpreendeu assim, no momento mais difícil que a seleção, que o Dorival assume, dá 2 pedreiras, 3 pedreiras, o Endrick fez gol nos 3 jogos. E não teve aquela sequência como os demais. Ó, e aqui no Bate Pronto, na sexta-feira você falou do Neymar, da equipe do Neymar, que ele tem grandes profissionais trabalhando ao lado dele, e já começou a sair informação agora batendo com aquilo que você falou, que é bom o jogador ter a sua equipe, mas às vezes você ter a sua própria equipe pode fazer com que o jogador dê uma relaxada. Então, isso é o quê? É o zum que... Ou é o jogador que está mandando... Porque... Na imprensa não tem o rádio peão, né? Que fala, né? Rádio peão. A gente dá bola também, os ex-atletas e atletas atuais e empresários que a gente convive. Tem o vestiário peão. Tem um vestiário peão, o Zum corre. Pô, não sei quem é o amado, caramba, não sei quem, vai cair, ó. Tá pegando mal lá no Santos, Neymar com a equipe dele. Parece que o Santos cobrou que ele faça o tratamento no Santos. Então, porque... tá vendo? Agora começou a sair. Lembra, você tava no programa quando eu te falei isso. O Vampeta falou na sexta-feira aqui no programa, o Rosan é campeão do mundo, é chefe do departamento, foi do São Paulo, o Rosan, muito tempo de seleção, e é do Santos. E isso estava caindo mal para a equipe do Rosan, de não fazer o tratamento com ele, com a equipe dele. Você pode ter a sua, mas você cumpre a sua meta dentro do clube, quem te paga depois o clube, você faz a mais. Se você quiser fazer a mais em casa, um extra, que nem o Hulk. Passou outro dia o Hulk fazendo em casa, mas ele estava indo no Atlético Mineiro fazer todo dia no departamento. Porque aí você ofusca, você bota o profissional da área que comanda o clube como se desvaloriza. Bom, e saiu essa então o Vampeta falou na sexta-feira aqui no Bate Pronto, tinha falado dessa situação do Neymar e agora tá saindo em tudo que é lugar aí. Essa informação que o Vampeta, né, no meio da bola, já tava sabendo. Vai bola peão? Já tava sabendo. E agora o Vampeta traz essa informação. Peão, bola peão. Traz essa informação aí, bola peão do Endrick, hein? E o Vampeta bem informado. Bom, é assim, 2 coisas. Primeiro, o Endrick, ele é um jogador extremamente promissor.
Eu tive com ele umas 3, 4 vezes, tive uma ótima impressão dele, da família dele e tudo, mas as coisas mudam, obviamente. Eu tive a felicidade de entrevistar o Carlo Ancelotti umas 3 vezes como jogador. É porque eu cobria o Campeonato Italiano pela Bandeirantes então ia lá, você tinha uma abertura, entrevistei maiores nomes do futebol daquela época e tal. Maradona, todo mundo. Os caras era legal. Hoje mesmo eu postei uma foto minha com o Arrigo Sacchi, o Van Basten, Gullit, Raika. Era um momento bem legal de fazer isso. Eu tive uma impressão maravilhosa do Ancelotti. Parecia um cara muito legal, muito gente boa, muito do bem. Beleza. Eu sou da seguinte opinião. Um jogador, se ele tiver habilidade, se ele tiver categoria, ele tem que fazer diferente. E o Real Madrid, ao contrário do que disse o Ancelotti, ele é um clube de teatro, sim. Isso foi dito pelo Florentino Pérez e pelo Luxemburgo. Quando ele saca o Ronaldo e o Zidane para colocar 2 caras para segurar o resultado, e falou: eu resolvo aqui, eu estou preocupado com o resultado. Desde que eu cuido do time, você cuida da administração. Aí ele cuidou da administração e mandou o Luxemburgo embora. Ele falou: aqui o pessoal que vem para ver show, vem para ver teatro. O próprio documentário do Beckham, ele mesmo fala, aqui é diferente. É show. Então o Real Madrid é show. Então uma cavadinha no Real Madrid não pega nada, não tem problema. E se a gente fosse pensar que o cara tem que ser objetivo, a gente não teria os gênios da bola. O Messi não é objetivo, ele dá uma finta a mais, derruba o cara. O Pelé fazia isso, o Maradona fazia isso. O jogador genial ele é diferente. Não estou colocando ele que nem de longe nesse eles patamar. Só estou dizendo que eu gosto da cavadinha. Eu nunca recrimino o cara que tenta fazer um gol de cavadinha no pênalti, o goleiro pega. Faz parte, o espetáculo faz parte disso. Isso é uma coisa. Segunda coisa, pode ser que o Ancelotti, que não é do mal, que não, até pelo que eu tive a oportunidade de ver, é um cara do bem, tenha aproveitado a situação para dar um crau no Endrick. Já que eu não tenho como advertir publicamente para não expor o garoto. Estou partindo da informação do Voipeta, que é muito bem informado. Digamos que o garoto esteja muito empolgado. Pô, é uma ótima oportunidade para você botar o pé dele no chão. Não que não deva ter o show, o teatro. Eu acho que o futebol vive disso. Mas é uma boa oportunidade para enquadrar o cara que está saindo da linha. Você aproveita essa situação. Agora, o futebol vive desses relances. Hoje eu fiz um comentário sobre o André Silva e o João. Ontem eles tiveram erros bizarros, certo? Só que o futebol, Vamp, 98% do tempo ele é igual. E aí você tem 1% de erro bizarro e 1% de genialidade. Se você se apegar na genialidade ou só no bizarro, não vai dar. Então você vê jogador, aquele pé de rato, que nem diria o Godoy, faz um baita gol, pô, foi um momento dele de 1%. E às vezes você tem um craque que ele falha. Se você se apegar nisso, vira Barbosa. Quando o Barbosa comete um erro e é recriminado pelo resto da vida. Então eu falei, o que aconteceu com o André e com o John não é normal. Foram bizarros. Era como se o João tivesse conseguido pegar 3 pênaltis no jogo, ou o André Silva ter feito um gol de bicicleta. Eu não sei o nome do atleta, que você não viu o último lance do jogo do Fortaleza. O gol que o cara pede também. Isso acontece, não é o normal. Você não pode se apegar na exceção. Nem na genialidade. O André Silva no domingo vem aí e faz 2 gols de bicicleta contra o Ceará, sábado. Não é normal. Então você não pode se apegar na exceção. E ontem foram 2 exceções. E eu acho que essa genialidade, essa coisinha diferente, isso é que faz o brilho do futebol. E a bizarrice também. Tanto que a gente fala até hoje do Barbosa, a gente fala do David, né? Daqueles erros bizarros que tem, ou dos momentos de genialidade como o Maradona. O Maradona, que era um gênio, ele fez uns 3 gols daquele estilo. O Messi fez 1 ou 2, estão falando de gênio. O Pelé fez 1 gol de placa. Ele fez mais, né? Mas tem um que é registrado como gol de placa, estão falando de Pelé. Quando o cara é diferente, ele tem que tentar alguma coisa diferente, tem que fazer alguma coisa diferente. O que está me parecendo aqui? Talvez o Ancelotti teve vou dar uma dura nesse moleque publicamente, para ver se está acontecendo isso, ele dá uma diminuída na carga dele. Não é a primeira espetada que o Ancelotti dá nele, não. Tá aproveitando para dar um... Não é a primeira, não. Trazer o moleque para pro pé no chão. Agora, tentar lance diferente... Pô, se não tivesse no futebol, nós estamos mortos. Pô. O futebol não pode viver só de pé duro, de gol de pico. Mas ao que me parece, é algo do dia a dia. Esse menino, se ele tiver paciência, muita tranquilidade, esse menino vai se transformar no melhor jogador do mundo. Porque ele tem um potencial muito forte, um potencial muito grande, tem personalidade esse menino. Se ele tiver paciência e ter a noção de onde ele está jogando, qual time ele está jogando e onde ele está,
esse menino vai ser um dos melhores jogadores do mundo. Manos, basicamente a mídia brasileira tá putaça, tá frustrada com esse ataque do Ancelotti sobre o Endrick, que também tem razão, mano. O miúdo só tentou uma cavadinha de leve e você já vai lhe oprimir, que tá fazendo isso, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. Tem que lhe falar, tem que lhe corrigir, mas também tem que pegar um pouco leve, porque o futebol é isso. O futebol são esses momentos, são essas chances e não pode matar o nosso desporto. Né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscreva no canal para mais. Vai lá, até o próximo vídeo e fui.